Sabe aquela sensação de que não importa o que a gente faça, dieta, exercício, o corpo simplesmente não responde mais? Pois é, essa frustração toda de ver que os resultados não aparecem tem um nome. E hoje nós vamos desvendar o que é esse tal de metabolismo resistente. A balança simplesmente não se mexe, a disposição parece que sumiu, o corpo parece travado mesmo. Se essa história sua familiar, é muito importante entender que, olha, isso raramente tem a ver com falta de esforço. Na verdade, é uma resposta do próprio corpo, uma resposta fisiológica que a gente precisa compreender. Mas afinal, o que é esse metabolismo resistente? A melhor forma de imaginar isso é pensar num sistema de alarme. Quando o corpo se sente sobrecarregado, seja por estresse, dietas malucas ou uma inflamação que não vai embora, ele liga esse modo de defesa. E aí, em vez de queimar calorias, ele começa a estocar energia, como se estivesse se preparando para uma emergência. E para a gente entender essa história do começo ao fim, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver os sinais de um metabolismo travado. Depois, vamos descobrir quem é o grande vilão por trás disso, a inflamação. Aí, a gente vai ver por que dietas muito radicais podem até piorar as coisas. E claro, vamos aprender como reativar o metabolismo com ações práticas e, para fechar, entender o papel essencial dos músculos nisso tudo. Ok, vamos começar pelo começo. Identificar o problema. Quais são os sinais que o nosso corpo dá quando o metabolismo está desregulado, está resistente? Os sinais de um metabolismo resistente vão muito, mas muito além do número na balança. É sobre aquela fadiga que não vai embora, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Ou aquele acúmulo de gordura bem na região da barriga, que é um sinal clássico de inflamação. Até coisas como unhas fracas e queda de cabelo podem ser avisos. É o corpo comunicando que existe um desequilíbrio interno e que a questão não é só sobre calorias. Agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. Se não é só sobre calorias, o que está causando esse bloqueio todo? A resposta, muitas vezes, está no inimigo silencioso. E aqui está a grande virada de chave. Por anos e anos o foco foi contar calorias. Hoje, a ciência mostra que a verdadeira causa de um metabolismo travado pode ser, na verdade, uma inflamação que está ali, persistente e silenciosa. É uma bagunça que acontece de dentro para fora. E como isso funciona na prática? Bom, a inflamação basicamente bagunça toda a nossa comunicação hormonal. A insulina não funciona direito, o cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe, os hormônios de fome e saciedade, tipo a leptina, ficam todos desregulados. E não para por aí. Ela afeta até as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. O resultado? Menos energia e mais cansaço. É um verdadeiro efeito dominó que paralisa o sistema. Com o metabolismo já meio travado, a primeira reação de muita gente é o quê? Cortar ainda mais as calorias. Só que, como a gente vai ver agora, essa atitude pode jogar contra a gente. O ponto crucial é este. O nosso corpo interpreta dietas muito restritivas como um sinal de perigo, de que falta comida. E, em resposta, ele não só desacelera ainda mais o metabolismo para economizar energia, como também pode começar a usar a massa muscular como combustível. E adivinha? Menos músculos significa um metabolismo ainda mais lento lá na frente. A diferença de abordagem é gritante. De um lado, a gente tem a tentativa de forçar o corpo com restrição, o que só leva a um ciclo de frustração. Do outro, a estratégia é reorganizar, dar ao corpo o que ele precisa para se reequilibrar, nutrição, combate à inflamação, restauração hormonal. A verdadeira mudança é de mentalidade. É parar de lutar contra o corpo e começar a trabalhar com ele. Certo, já entendemos o problema e o que não fazer. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente pode de fato ajudar o metabolismo a sair desse modo de defesa e voltar a funcionar bem? A solução começa com 4 pilares que são, na verdade, bem simples. Primeiro, hidratação. Água é essencial para tudo no corpo. Segundo, um sono de qualidade, porque é dormindo que a gente regula os hormônios. Terceiro, não pular o café da manhã. Uma refeição com bastante proteína logo cedo sinaliza para o corpo que está tudo bem, que ele pode gastar energia. E por último, gerenciar o estresse, para manter o cortisol, aquele hormônio que adora armazenar gordura, sob controle. E além dos hábitos, alguns alimentos podem dar uma forcinha. As proteínas, por exemplo, exigem mais calorias do corpo só para serem digeridas. Coisas como pimenta, gengibre e canela podem dar uma leve acelerada no gasto calórico. E carboidratos de boa qualidade, como a batata doce, ajudam a manter a insulina estável, evitando aqueles picos que favorecem o acúmulo de gordura. E agora, chegamos na estratégia mais poderosa e duradoura para destravar e acelerar o metabolismo. E não é um alimento nem um suplemento. É algo que a gente constrói. Essa frase resume tudo. Pense nos músculos como os motores do nosso metabolismo. Eles são tecidos metabolicamente ativos. Isso quer dizer que eles queimam calorias só por existirem, 24 horas por dia, até mesmo enquanto a gente dorme. Então,
Por que a musculação é a chave? Porque ela constrói esses motores. Aumentar a massa muscular eleva a nossa taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo queima parado. Isso literalmente transforma o organismo, tornando ele mais eficiente em usar energia e bem menos propenso a guardar gordura. E para complementar, tem o famoso HIIT, sabe? São aqueles treinos curtos e bem intensos que criam um efeito incrível de pós-queima. Na prática, o metabolismo fica acelerado, queimando calorias por várias horas, mesmo depois que o treino já acabou. No fim das contas, a solução para o metabolismo resistente passa por uma mudança profunda de perspectiva. É sair dessa mentalidade de punir o corpo com restrição e passar a nutrir e fortalecer o corpo. É sobre trabalhar com a nossa fisiologia, e não contra ela. E fica aqui a reflexão final, né? Talvez o caminho para destravar o corpo não seja se privar de tudo, mas sim se reorganizar. A chave pode estar em oferecer os nutrientes certos, o descanso adequado e o estímulo correto, e assim permitir que o metabolismo, essa máquina biológica incrível que a gente tem, volte a funcionar no seu ritmo natural, com saúde e com vitalidade.